A paz do Senhor, meus amados irmãos, bom dia. Hoje Deus quer falar conosco. Hoje o Espírito Santo quer derramar as suas bênçãos. Hoje você na sua casa, abra o seu coração para que Deus possa falar contigo e derramar unção, poder, graça, cura, restauração, proteção. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, onde você está agora. Num salmo mais conhecido, talvez, de todos nós cristãos. Salmos 23. Aproveita aí, chama quem está longe, para estar juntinho de ti. E vamos ler a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me vigor, conduza-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu quero profetizar sobre tua vida, meu irmão, que o Senhor vai fazer transbordar o teu cálice, e que tudo isso que estamos passando hoje é algo, como o apóstolo Paulo diz, leve, momentâneo, que produz, com certeza irá produzir peso de glória eterna. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, estamos aqui na tua casa, Pai, adorando o teu nome, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome. E o teu povo que em casa está, não deixamos de ser igreja por estarmos distantes. Somos um corpo. Que a tua glória se manifeste, e que no meio desses louvores, Senhor, eles subam como incenso às tuas narinas. Usa os teus servos hoje, mas usa a tua igreja para te adorar, em espírito e em verdade. Isto eu oro e creio. Hoje tu irás falar conosco, em nome de Jesus, amém. Adore a Deus. Amém, glória a Deus. Nós sabemos que temos um Deus que não falha, que o amor dele não falha, e que nada, nenhuma circunstância, nada pode nos separar do amor de Deus. E por isso nós podemos louvar e glorificar o nome dele com toda a nossa alegria, com toda a nossa fé, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e nada nos separará do teu amor, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Agradecer porque o Senhor é um Deus que é fiel e é um Deus que nos faz descansar nos teus braços. Nós temos certeza do teu conforto, do teu afago, do teu carinho e nós precisamos cada dia mais e mais de ti, Pai. Vem nos acalentar, Senhor, vem acalentar nosso coração nesse momento que estamos passando, que nós tenhamos a certeza, a fé, a convicção de que estamos seguros em Ti, que nós temos abrigo em Ti, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansamos nos teus braços, Paizinho, nos teus braços de amor. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos.
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Deus, viemos aqui para te adorar. Cada um que está aqui, cada um que está em casa, nasceu para o teu louvor, Pai. E é isso que queremos fazer, te louvar, te entregar tudo o que temos, tudo o que somos, Senhor. Te adorar, somente te adorar, Pai. Porque só Tu és digno de todo louvor, só Tu és digno de toda adoração. Tu és a luz do mundo, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Salvador da nossa vida. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo
Só Tu és maravilhoso. Só Tu és maravilhoso. Só Tu és santo. Maravilhoso é estar na Tua presença, Senhor. Como é maravilhoso poder Te adorar. Oh, Senhor, Te agradecemos por esse privilégio de sermos considerados Teus filhos, por podermos ser adoradores. Oh, Senhor, coloque em nós um coração que Te adora em espírito e em verdade. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus, Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra, enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus, Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pais queridos, meus amados, deixa eu falar alguns recados para vocês. Eu sei que alguns já estão acostumados com nossos cultos já online, outros ainda não se acostumaram, outros só estão assistindo de domingo, que eu fiquei sabendo, mas tem culto todo dia. Segunda-feira nós temos nosso flashback às 20 horas, terça, quarta-feira nós estamos tendo um culto doméstico, palavra, louvor, tem sido muito bom. Então tem segunda tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, quinta-feira estudo bíblico. Nesta quinta-feira eu vou estar dando o estudo bíblico sobre o livro de Gênesis. Amém, queridos? Será uma bênção também. Sexta-feira, nosso culto de casais. Peço até perdão, sexta-feira passada agora não tivemos o culto de casais, foi no sábado, foi ontem, mas
Sexta-feira que vem, agora, será certinho às 20 horas, tá? Sábado está tendo pelo Instagram o culto dos jovens, às 7h30, e domingo pela manhã, às 10 horas, e à noite, 19 horas, nós estamos aqui louvando ao Senhor no culto da família. Tem sido maravilha. Eu quero te dar um recado também, eu quero que você vá se preparando aí. Está quase certo que a Igreja Batista Apacentar vai estar fazendo uma caravana, ok? Ali para orar nos ministérios, clamando ao Senhor por paz, clamando ao Senhor por cura, clamando ao Senhor para que todo este mal acabe. Nós não temos a data ainda, vamos fazer uma caravana, sair aqui da igreja, os carros, nós vamos estar, claro, ninguém vai descer dos seus carros, vai estar todo mundo de máscara, todo mundo com seu álcool em gel, ninguém vai se tocar, ninguém vai chegar perto um do outro, para que a gente possa fazer essa carreata e saindo daqui da Apacentar, indo lá nos ministérios, na esplanada e depois voltando para cá. A gente ora lá, depois volta. Não tem data ainda, mas eu quero que você vá já se preparando, divulgando aí para os seus familiares e tudo. E será aquele momento também que você vai ver teus irmãos, né? Rever, vendo de longe, vai olhar assim, vai dar um tchau para eles e, enfim. Então fica ligado nesse mistério, tá? Queridos, nesse momento agora, é o momento que a gente dizima, é o momento que a gente oferta. Eu quero que você, quando estiver passando esse vídeo, você possa estar ofertando na casa do Senhor e dizimando na casa do Senhor. Aqui embaixo vai estar passando as contas da igreja, como você pode ofertar, como você pode dizimar. Durante a pregação também você vai ver que vai estar lá. Não deixa de fazer isso hoje. Hoje. Amém? Queridos, fica com o vídeo aí. Maravilha, maravilha. Queridos, eu queria fazer um pedido todo especial para vocês agora. Nós temos um canal no YouTube. E estamos quase chegando a 1000 inscrições. Não, estamos na metade ainda. A última vez que eu vi tinha 550 inscritos. Então, aproveita agora, se inscreve lá no YouTube, nosso canal, coloca o sininho, aperta lá, mas se inscreva. Pastor, já me inscrevi, mas na tua casa, criatura de Deus, tem 5 pessoas, cada um tem um perfil, vai lá, pede para todo mundo se inscrever, família, a mãe, o pai, o filho 2, o filho 3, o filho 4, enfim, pede para todo mundo se inscrever. Hoje ainda, para a gente alcançar aí no mínimo 1000 inscritos no YouTube, tá bom? Faz isso. Queridos, hoje pela manhã, nós teremos uma bênção toda especial. A nossa prata da casa, líder dos nossos jovens, nosso diácono Valtenor vai estar trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Então eu quero que você fique com ele, que Deus tem revelado a esse abençoado, é coisa do céu. Não deixe de assistir agora. Senta e recebe a palavra. Fica com o Valtenor. Paz do Senhor, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Valtenor Brandão, sou diácono aqui na nossa igreja, líder dos jovens, líder do Ministério de Jovens da nossa igreja. E para mim é uma alegria poder estar trazendo uma palavra para a igreja nesta manhã de domingo especial. É uma manhã em que nós estamos separados fisicamente, mas estamos próximos, porque o que nos faz unidos é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, amém? Quando o Senhor Jesus disse que construiria um novo templo feito de pedras vivas, Ele estava se referindo a nós, porque onde quer que estejamos,
somos a igreja do Senhor, amém? Então eu quero te cumprimentar com a paz de Cristo e te convidar para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deus me trouxe uma palavra ao coração e eu queria muito compartilhar essa palavra com você nessa manhã de domingo. Antes de mais nada, eu queria ler o primeiro versículo dessa palavra, que é o versículo tema, que vai guiar toda a nossa conversa nessa manhã de domingo, que está lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, num dos últimos capítulos, no penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 5. Esse é o versículo que vai ser a chave para nós entendermos, compreendermos a mensagem dessa manhã. Amém? Apocalipse 21, 5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Aí onde você está, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar junto, pedindo que o Espírito Santo nos dê discernimento a respeito dessa palavra, amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu agradeço porque nós temos acesso à Tua palavra, Pai. Temos acesso, Pai, àquilo que o Senhor nos disse, Pai, por meio dos Teus profetas, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor não nos deixou sós, Pai. E o Senhor não nos deixou, Pai, sem a Tua direção. Eu te agradeço pela Tua palavra. E te agradeço por essa tecnologia que permite que nós estejamos, Pai, próximos, ainda que fisicamente distantes, Pai. Que permite que nós estejamos nos reunindo como igreja, Pai, ainda que de nossas próprias casas, cada um na sua casa, Deus. Mas o Senhor ainda assim está conosco, Pai, e ainda assim somos a Tua igreja. Por isso, Pai, nos abençoa esta manhã. Fala conosco, Pai, através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Essa semana nós completamos 38 dias de quarentena, 38 dias de isolamento, quase 40 dias, né? A gente está se aproximando da acepção mais fiel do termo quarentena, né? Que são esses 40 dias. E depois de tanto tempo de confinamento, a gente começa a perceber alguns comportamentos muito estranhos na nossa casa, até em nós mesmos. Na minha casa, eu observei um comportamento bem esquisito com meu filho Gabriel. O Gabriel, de uma maneira incrível, impressionante, ele assiste os mesmos filmes praticamente todos os dias, porque a gente está o tempo todo em casa. E ele consegue rir das mesmas coisas dos mesmos filmes. Quando vai chegando aquela cena que eu sei que ele gosta, que eu sei que ele acha engraçado, eu já fico olhando para ele. E ele ri de novo. Pela 10ª, 11ª, 20ª vez que assiste aquela cena, aquele filme, ele ri de novo. Isso é estranho, não é? Porque já sabe o que vai acontecer e ainda assim ri, ainda assim se alegra. Essa é uma coisa estranha. É um comportamento estranho dessa quarentena que eu observei em casa. E outra coisa que eu observei que me deixou também, nossa, como isso pode estar acontecendo? Nós estamos confinados, nós estamos em isolamento, estamos em quarentena, e eu não sei você, mas eu vou até a geladeira a cada 5 minutos para ver se tem alguma comidinha nova lá. E eu sei que ninguém saiu para comprar nada. E ainda assim eu vou até a geladeira e abro e fico olhando, e fico pensando, e fico procurando alguma coisa nova. Mas eu já decorei o que tem lá. E ainda assim eu vou. A minha esposa disse que isso se chama fé. Mas é estranho, não é? É esquisito. A quarentena leva a gente a ter esses comportamentos diferentes. Mas essa semana, Deus me chamou a atenção para uma coisa mais esquisita ainda. E isso tem a ver não com comida, tem a ver não com filme, tem a ver com oração. Não sei como é que está a sua vida de oração, não sei como você tem feito nesses tempos de quarentena, mas eu tenho orado muito e Deus me chamou a atenção durante uma oração a respeito de um pedido específico que eu vinha fazendo, que eu acho que você de repente está fazendo também. Eu vinha orando para que as coisas voltassem ao normal.
eu vim orando para que as coisas voltassem a ser como eram antes. Eu vim orando para que tudo pudesse voltar a ser como a gente estava acostumado. Que a gente pudesse voltar às nossas rotinas. E aí Deus me chamou a atenção e disse assim: sério? A sua oração é para que as coisas voltem a ser como era antes? A sua oração é para que as coisas voltem a ser normais? E eu comecei a refletir sobre isso, porque quando Deus faz uma pergunta, Ele não espera uma resposta, mas Ele espera que a gente reflita sobre a pergunta, porque a resposta Ele já sabe. E eu fiquei refletindo sobre essa pergunta que Deus me fez. E aí, em determinado momento, essa oração que eu vinha fazendo começou a soar esquisita para mim. Começou a soar mesmo estranha. Não é estranha para você? Para mim fazia sentido, talvez faça para você também, orar para que as coisas voltem ao normal, voltem a ser como era antes. Mas simplesmente não faz sentido. E foi isso que Deus me falou essa semana. Não faz sentido orar para que essa quarentena acabe e as coisas voltem a ser como era antes. Que as coisas voltem ao normal. Não faz sentido porque se Deus permitiu essa quarentena, se Deus permitiu esse isolamento, é porque Ele quer algo diferente acontecendo em nossas vidas. O versículo que nós lemos no início dessa mensagem, Apocalipse 21:5, diz que o nosso Deus faz novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus de mudança. Conhecendo esse nosso Deus e sabendo que Ele é um Deus de novidade, um Deus de mudança, o mínimo que a gente podia esperar é que por meio dessa quarentena, Deus queira mudar algumas coisas. O que Deus quer é fazer algumas coisas novas. Fazer que algumas coisas sejam diferentes nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar contigo esta manhã de domingo. Deus quer fazer coisas novas. O nosso Deus é um Deus de novidade. E Ele não quer que a gente ore para que as coisas voltem a ser como era antes. Deus quer que nós entendamos isso esta manhã. Amém? Eu quero compartilhar então com os irmãos 3 episódios da história do povo de Deus em que as pessoas faziam mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Em que as pessoas oravam para que a situação mudasse, mas não para algo diferente. Pessoas que oravam para que as coisas fossem como eram antes. Assim como a gente tem orado, assim como eu orava, e assim como talvez você ore ainda hoje. E com essa interpretação, com essa leitura, com esse estudo, eu espero que Deus toque o seu coração como tocou o meu, para que a nossa oração seja diferente a partir de agora, amém? Irmãos, então o primeiro versículo, o primeiro episódio que eu queria ler com vocês, está no livro de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou tocar em 3 pontos aqui, que a história do povo de Deus, ela se assemelha muito com a história que a gente está passando aqui em 3 pontos específicos, amém? E o primeiro é esse. João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Versículo 2: Ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Você lembra do começo da nossa conversa? Essa semana a gente completou 38 dias de quarentena. Esse homem estava enfermo há 38 anos. Guarde essa informação. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor,
Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Não se sabe, a Bíblia não é clara nesse sentido, se o tanque de Betesda era um local miraculoso, se de fato milagres aconteciam naquele local. Talvez fosse uma fonte de águas termais, que tivesse algumas propriedades medicinais, mas a Bíblia não se importa em esclarecer esse fato. O fato é que pessoas acreditavam que era um local milagroso e iam para lá em busca de cura. A única coisa que a Bíblia enfatiza nesse texto é a atitude daquele homem, daquele paralítico que estava ali, aguardando a oportunidade de ser curado. A Bíblia descreve um homem que, quando se encontra com Jesus, Jesus pergunta para ele se ele quer ficar curado. E ao invés de responder essa pergunta, ele começa a apontar os culpados por ele estar ali há 38 anos e ainda não ter sido curado. Ele acredita que a cura está no tanque de Betesda. E ele acredita também que ele só não foi curado até aquela data porque não tinha ninguém para levá-lo até aquela fonte de cura. E Jesus ouve essa história e ele pouco se importa com essa história, essa que é a verdade. Jesus não se compadece da história, ele se compadece da situação. E diz para o homem: levante, pegue a sua cama e vá. E o homem então é curado. Talvez aquele homem tenha contado essa história para Jesus porque ele se sentia frustrado e decepcionado com algumas pessoas. Porque é disso que ele fala. Ele fala: eu estou aqui há 38 anos, eu estou doente há 38 anos e não tem ninguém que me leve até lá. Quando ele diz ninguém que me leve até lá, eu começo a pensar: esse homem não tinha pais, não tinha filhos, não tinha irmãos, não tinha amigos. Aonde estão essas pessoas? Para onde elas foram que abandonaram esse homem ali? Por que ninguém o leva até essa fonte? Não sei se ele seria curado, mas era isso que trazia angústia para o coração dele. Ele estava sozinho, abandonado. E é isso que ele expõe para Jesus quando Jesus fala com ele. Aquele homem tinha apostado todas as suas fichas em pessoas em quem ele confiava. Em pessoas que muito provavelmente o decepcionaram. Porque no momento que ele mais precisava, essas pessoas não estavam lá. Durante todo esse tempo que ele estava ali no chão, ao lado do tanque de Betesda, nenhuma dessas pessoas em quem ele confiava estava ali para ajudá-lo. E talvez nós estejamos hoje numa situação parecida. Talvez, nesse momento de quarentena, você olha ao redor e sinta falta de algumas pessoas em quem você confiava e que podiam, na sua concepção, estar te ajudando agora. Era o que você esperava. Mas Jesus, quando vê essa situação na vida daquele homem, ao invés de trabalhar e de continuar nesse assunto de que você de fato foi abandonado, de fato você está sozinho, Jesus faz outra coisa. Jesus mostra que ele, Jesus, está presente e que ele, Jesus, é a cura. Provavelmente a oração daquele homem era: como eu gostaria de voltar no tempo e ter de novo as pessoas em quem eu confiava ao meu redor. Talvez ele pensasse assim: se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente, de repente foi algo que eu fiz, e aí essas pessoas que eu confiava, elas me abandonaram por minha culpa, e agora eu estou sozinho. E talvez a nossa oração, para que as coisas voltem a ser como antes, seja muito parecida com a oração desse homem. É possível que a gente queira que as coisas voltem a ser como antes, porque a gente está decepcionado com algumas pessoas que a gente esperava que nos ajudassem, que a gente esperava que estariam do nosso lado nesse momento e não estão. E a gente queria que as coisas fossem como eram antes,
quando essas pessoas estavam do nosso lado e a gente podia confiar nelas. Eu não sei o que aconteceu na sua história, eu não sei o que aconteceu nos meses, nos dias, nas semanas que antecederam essa quarentena, mas se essa é a sua oração, se você tem orado para que as coisas voltem a ser como eram antes, para que você tenha de novo confiança nas pessoas que te decepcionaram, eu tenho outra coisa para te dizer. Jesus não tocou nesse ponto. Jesus não queria que aquele homem voltasse ao passado. Jesus não queria que as coisas voltassem a ser como eram na vida desse homem. Jesus não toca nesse assunto e simplesmente diz para ele: levanta, pega sua cama e vai. Você está curado. E a resposta de Jesus para a nossa oração hoje não vai ser diferente. Se você confiava em pessoas e durante essa quarentena você descobriu que você depositou fé no lugar errado ou nas pessoas erradas, Deus tem para te dizer algo. Ele continua do seu lado. Ele está do seu lado. É dele que vem o socorro. É dele que vem aquilo que você precisa, aquilo que você tanto espera. Deus pode transformar as pessoas, mas é nele que você busca e é nele que você encontra o que você tem buscado nas pessoas. É nele que você vai encontrar a cura. Ele é o seu tanque de Betesda. Ele é aquele que pode transformar a sua vida. Talvez até a chegada dessa quarentena a gente tenha confiado mais em pessoas do que em Deus. E nessa quarentena talvez seja o momento que Deus separou para nos mostrar que é nele em quem nós devemos confiar. Que é nele que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança. E é nele que nós devemos ter a certeza de que seremos atendidos, acolhidos e amados. Essa é a primeira história de uma pessoa na Bíblia que orou para que as coisas voltassem a ser como era antes. Para que as coisas voltassem a ser o que ele estava acostumado. Mas Jesus tinha outra coisa para ele. E Jesus tem outra coisa para nós também. Amém? Glória a Deus. Nós temos um segundo episódio, uma segunda passagem da Bíblia que nos fala sobre algo que também pode estar sendo o motivador dessa nossa oração. Talvez você não tenha confiado em pessoas. Talvez você não tenha se frustrado com as pessoas. Talvez você não esteja se sentindo abandonado. Talvez você não tenha até agora se sentido decepcionado com as pessoas, porque você sempre confiou em Deus. A sua fé sempre esteve em Deus, você sempre esperou nele. Você nunca inverteu a ordem das coisas, deixou de confiar em Deus para confiar nas pessoas. Mas tem uma outra passagem que talvez consiga mostrar para nós o porquê dessa nossa oração, de querer que as coisas voltem a ser como era antes, voltem ao normal, como a gente diz. E também nessa passagem Deus nos mostra por que Ele não quer que a gente faça essa oração. Amados, vamos abrir em Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 1, amém? Diz assim a palavra de Deus: O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido muito melhor que o Senhor tivesse nos deixado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Você conhece bem essa história? É a história de como o povo de Deus murmura no deserto e como Deus provê esse povo com um pão, um maná que vem do céu. O povo de Deus tinha saído do Egito
tinha estado escravo no Egito durante muito tempo. E a condição do escravo é uma condição interessante, porque o escravo é propriedade do seu dono, é propriedade do seu senhor. Sendo propriedade do seu senhor, o senhor não tem interesse nenhum de que o seu patrimônio se desvalorize. E então o senhor vai cuidar do seu escravo. Ele vai fazer com que não falte alimento para o seu escravo. Ele vai cuidar para que não falte vestimentas para o seu escravo. Ele quer que o escravo viva bastante tempo e lhe seja útil bastante tempo. E aí o Senhor chama Moisés e livra o povo da escravidão. E leva o povo do Egito para o deserto. E quando isso acontece, é destruída essa relação de escravidão que o povo tinha no Egito. Quando isso acontece, algumas coisas são reveladas no deserto para o povo de Deus. A primeira coisa é que antes eles tinham uma previsibilidade, eles tinham uma segurança, eles sabiam que não faltaria comida. Em outro versículo, lá em Números, eles falam, os israelitas chegam a dizer: ai, que saudades que eu tenho das cebolas do Egito. Eu não sei que coisa é essa, porque quem é que vai ter saudade de cebola? Mas eles tinham. E eles diziam: ai, que saudade, porque no Egito nós tínhamos de tudo, não nos faltava nada. E agora estamos no deserto e não temos sequer. Eles reclamam de carne também, que não tinham carne, que não tinham água. Eles reclamam o tempo todo da falta que tem. Eles reclamam o tempo todo, comparando a situação que eles estão vivendo com a situação que eles viviam no Egito. E aí eles descobrem que não tem mais essa segurança que eles tinham antes. Eles não têm mais essa previsibilidade do que vai acontecer no dia seguinte. Eles têm saudades da escravidão. Eles têm saudades do Egito. E aí eles pedem, eles oram com essa saudade no coração. O desejo do coração deles era que as coisas voltassem a ser como eram antes. Que as coisas voltassem ao normal. E eu te pergunto, essa também não é a nossa oração? Nós também não estamos orando para que as coisas voltem ao normal, que as coisas voltem a ser como era antes? Nós também não estamos orando para que a gente volte a ter aquela previsibilidade, aquela segurança que nós tínhamos antes do que vamos fazer o dia seguinte, dos negócios que vamos fazer, dos lucros que teremos? Quando nós oramos pedindo para Deus para que as coisas voltem a ser o normal, talvez seja por esse motivo. Só que a resposta que Deus tem para nós não vai ser diferente da resposta que Deus deu para o povo no Egito. Ao invés de dizer para o povo que eles poderiam voltar para o Egito, por exemplo, vocês querem, voltem para o Egito e desfrutem de tudo que vocês têm saudade lá. O nosso Deus, como nós lemos em Apocalipse, Ele é um Deus de novidade. E Ele não vai deixar as coisas voltarem a ser como era antes para o povo no deserto. Então Deus faz uma coisa nova. Deus dá para eles o maná. E Deus, além do maná, Ele dá uma lição para o povo. Ele dá a lição talvez mais importante que o povo poderia receber. Ele ensina para aquele povo que agora eles são dependentes de Deus. E Deus entrega para eles um maná que só é uma porção para aquele dia. Eles não poderiam guardar o maná para o dia seguinte, porque estragava. Então eles tinham que usufruir daquele maná que Deus dava naquele dia. E eles tinham que confiar em Deus, que no dia seguinte haveria mais maná. O povo de Deus aprendeu no deserto a depender de Deus e não das circunstâncias. Depender de Deus e não de uma segurança que a situação em que você vive pode te dar. O povo passou 40 anos no deserto para aprender essa lição. Nós estamos chegando a 40 dias de quarentena. E eu espero que a gente
consiga aprender essa lição nesses 40 dias. Essa lição que é muito importante porque ela nos traz paz. A paz de saber que o seu Deus é o Deus que vai te dar a provisão de que você precisa, de que você necessita. Esse tempo vai passar. Essa crise vai passar. Essa pandemia vai passar. Mas quando isso passar, Deus espera que coisas novas tenham acontecido no nosso coração. Que coisas novas tenham surgido na nossa vida espiritual. Deus espera que a gente tenha aprendido que é dele que vem a nossa provisão. Que ele é o nosso Deus e que ele nos provém tudo o que necessitamos. Talvez a tua oração não seja como a daquele homem paralítico no tanque de Betesda, que ficou 38 anos doente, por ter se decepcionado com pessoas que não o levavam até o tanque. Mas nesse dia, nessa manhã de domingo, Deus quer falar contigo a respeito dessas coisas. Deus quer falar contigo que é nele que você tem que depositar a tua fé, não nas pessoas. Ele quer te ensinar que é nele que você tem que esperar a provisão, porque é dele que vem a provisão, não das circunstâncias. Quer que essa nossa visão a respeito da nossa vida mude. E é por isso que nós precisamos aprender a parar de orar para que as coisas voltem a ser como eram antes. Deus não quer que as coisas voltem a ser como eram antes. Deus quer novidade nas nossas vidas. E o terceiro e último episódio que eu queria comentar nessa manhã de domingo com vocês está lá em Esdras. Esdras capítulo 3, a partir do versículo 10. Diz assim, Esdras capítulo 3, versículo 10. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam assim: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, porém, levitas e chefes de família, eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. Essa passagem fala do segundo templo de Israel, o segundo templo de Jerusalém. O primeiro templo, você sabe, foi construído por Salomão, um templo imponente, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, cuja intenção era demonstrar a glória de Yahvé, a glória do Deus de Israel. E todos ficavam impressionados quando viam esse templo. Era o orgulho do povo israelita. Depois de 500 anos de glória e de esplendor desse templo, Israel é cercada, capturada, dominada, invadida pelos babilônios. E o templo é arrasado, é destruído, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Você imagina que golpe foi esse no povo de Israel? Na imagem que Israel tinha a respeito de si mesma. O seu templo, o seu maior orgulho, o sinal do seu poder, da sua força, destruído, queimado, arrasado. E todos cativos, longe da sua pátria, na Babilônia. A Bíblia fala do povo chorando enquanto estava na Babilônia, por conta do templo, se lembrando do templo, chorando por conta disso.
Acontece que 50 anos depois, Ciro, o rei persa, conquista a Babilônia, mais ou menos 50 anos depois. E quando Ciro faz isso, ele determina que os povos que estavam sobre o domínio babilônio poderiam voltar para suas terras e poderiam reconstruir as suas cidades. É uma política diferente, a política de Ciro, o rei persa. E um dos povos que estavam ali dominados por Babilônia era justamente o povo de Deus, Israel. E Neemias se alegra e pede permissão para que ele possa voltar então para a sua terra e ele possa reconstruir Jerusalém e possa reconstruir o templo. E ele consegue essa autorização e ele vai até Jerusalém. Ele convence os seus irmãos e começa então a reconstrução do templo em Jerusalém. Boa parte do povo se alegra com aquilo, porque é um orgulho do povo israelita que está sendo reconstruído. Só que nem todos. O versículo que nós lemos diz que alguns, os mais velhos, ao invés de se alegrar e cantar, eles choravam e choravam alto. Isso acontecia porque esses homens, eles tinham visto o primeiro templo. Eles tinham visto o templo de Salomão no seu esplendor, na sua glória. E agora eles estão olhando e veem um templo humilde que está sendo construído. Um templo muito simples. E eles choram por isso. Porque esse templo não será igual ao primeiro. Esse segundo templo não será igual ao primeiro. E é por isso que eles choram. O desejo do coração deles era que esse novo templo fosse como era o primeiro. Que as coisas voltassem a ser como eram antes. Que as coisas voltassem ao normal, que eles pudessem voltar para sua pátria e fosse restabelecida a glória de Israel. Só que não é isso que acontece. Ainda que o profeta Ageu dissesse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, eles ainda choram. Porque o que eles veem não é isso. Muitos anos depois, o rei Herodes, ele reforma aquele templo muito simples, o segundo templo construído então por Neemias, reforma, o templo fica um pouco melhor. Mas Jesus, quando passa pelo templo, ele manda derrubar esse templo. Ele manda derrubar o templo e diz que em 3 dias ele reconstruiria um templo melhor ainda. Essa é a história do segundo templo de Israel. 70 anos depois ele de fato é destruído. E o que essa história tem a ver comigo e com você? O que essa história tem a ver com a situação que nós estamos passando nesses dias de quarentena? Eu sei que aí na sua casa onde você está, você que está aí sentado no seu sofá, assistindo a esse culto na sua Smart TV, ou você que está deitado na sua cama, assistindo a esse culto do seu tablet, do seu celular, eu sei que muito provavelmente você tem sentido falta desse templo aqui onde eu estou agora. Muito provavelmente você sente falta da comunhão com os irmãos. Você sente falta de conversar com os irmãos, de abraçar os irmãos. Confesso para vocês que é muito estranho, é muito diferente estar aqui e a igreja vazia. E a minha oração era igual à sua. Eu orava pedindo a Deus para que as coisas voltassem ao normal e para que a gente pudesse voltar para o nosso templo, para que a gente pudesse voltar para a nossa igreja, que a gente pudesse voltar a ter os nossos cultos presenciais. Foi quando Deus me disse, então, muito claramente, é sério? É sério que você está me pedindo para as coisas voltarem ao normal? É sério que você está me pedindo para as coisas voltarem a ser como era antes? E foi aí que eu entendi que o nosso Deus é um Deus de novidade. E que se nós estamos passando por esse período longe da nossa casa, da nossa igreja,
é porque Deus quer fazer algo novo e diferente. Quando Jesus disse que aquele templo seria derrubado e que Ele construiria em 3 dias um templo melhor, Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando, como disse para a mulher samaritana naquele poço, Ele disse para ela que nem aqui, nem em Jerusalém, mas vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Significa que Deus está conosco onde quer que nós estejamos. E é essa lição que nós precisamos aprender nessa quarentena. Nós não podemos buscar o Senhor somente na igreja. Nós não podemos orar somente na igreja. Nós não podemos ler a Bíblia somente na igreja. Muito pelo contrário, nós precisamos fazer isso nas nossas casas, muito mais do que fazemos aqui. O que o Senhor quer é que nós entendamos que as coisas não podem voltar a ser como era antes. O Senhor quer que depois dessa quarentena, e ela vai passar, a gente tenha um novo nível de comprometimento espiritual. A gente precisa entender, durante esse tempo que nos foi reservado, que o Senhor quer intimidade real, que o Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que nós não precisamos estar em um templo todos juntos para sentirmos a presença de Deus e para adorá-lo. Isso significa que nós somos aqueles que onde estão, o seu Deus está com eles. A sua casa deve ser a sua igreja. Quando nós nos encontrarmos aqui, quando essa crise passar e nós nos encontrarmos aqui, Deus espera que nós não venhamos nos encher aqui, mas que nós já venhamos cheios do Espírito dEle, que nós já venhamos cheios da palavra dEle e que aqui nós venhamos para regozijar na presença dEle. Esse é um lugar de festa, um lugar de júbilo, onde nós vamos nos encontrar para jubilar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós lemos em Apocalipse que o nosso Deus está fazendo coisas novas. Nós lemos que Ele quer que nós aprendamos que não devemos confiar, colocar, depositar nossa fé nas pessoas, não acreditar que das pessoas virá aquilo que necessitamos, mas depositar nossa fé nele. Nós aprendemos nessa manhã que o Senhor quer nos ensinar durante essa quarentena que o nosso socorro, o nosso sustento vem dele e não das circunstâncias. Nós entendemos esta manhã também que o Senhor quer nos ensinar que nós somos cheios do Espírito Santo. A obra do Senhor Jesus nos conferiu esse presente, a presença do Senhor onde quer que nós estejamos. Nós somos as pedras vivas que formam o templo do Senhor nessa era. Queridos, muitas coisas estranhas têm acontecido conosco durante a quarentena. Inclusive a nossa oração tem sido estranha, porque temos orado para que as coisas voltem a ser como eram antes. Mas o que Deus falou comigo essa semana é que Ele não quer que as coisas voltem a ser como eram antes. Ele quer algo diferente nas nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa. Não se preocupe com o futuro. Deus já está lá. Deus já está lá no futuro. Está tudo preparado. Apenas creia. Apenas creia e use esse tempo que Deus nos deu para aprendermos essas lições. Aquele homem passou 38 anos esperando que alguém o ajudasse, até que ele encontrasse Jesus e entendesse que a ajuda vinha de Jesus, a ajuda vinha de Deus. O povo passou 40 anos no deserto para entender que o sustento vem de Deus, que Deus é quem nos sustenta e não as circunstâncias. Os judeus até hoje não entenderam que o importante não é um templo físico, as paredes de um prédio, mas sim Jesus nas nossas vidas. Que a gente não passe 38 anos, que a gente não passe 40 anos e que a gente não passe o resto da vida para aprender essa lição, mas que a gente aprenda
nesse período que Deus separou para nós. A minha oração nesta manhã é para que o Senhor testifique essa verdade no seu coração. Que assim como Ele falou comigo e eu não tive dúvidas, que você também receba essa palavra e não sinta dúvidas. Que você possa orar e entender o que o Senhor espera de você, o que o Senhor quer de você. Porque depois que isso acontecer, meu irmão, as coisas velhas terão passado e tudo se fará novo nas nossas vidas. E nós nunca mais seremos os mesmos. Nós nunca mais seremos iguais. Deus quer que nós nos movamos no sobrenatural. E isso não tem nada de normal. Isso tem tudo de sobrenatural, amém? Querido, eu queria orar contigo, se você puder ficar de pé onde você está. Eu queria orar com você esta manhã, amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Essa palavra que não vem de mim, mas vem de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revelou a Tua palavra. O Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Pai. O Senhor não nos deixou sós, Pai. O Senhor nos deixou, Pai, com a Tua palavra e com o Teu Santo Espírito. E o Senhor nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu creio nesta palavra, Pai. Eu creio em Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Testifica no coração deles, Pai, esta palavra, Senhor. Testifica, Pai, a Tua verdade, Pai, que o Senhor quer coisas novas nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor quer fazer diferença nas nossas vidas, Pai. E que nós possamos nos submeter à Tua vontade, Pai. Que possamos deixar que o Teu Espírito nos guie, Pai, nessa novidade de vida que o Senhor tem para nós. Eu abençoo os meus irmãos, Pai. Abençoo cada um deles, Pai. Abençoo as famílias, Pai, que estão assistindo a esse culto, Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos livrar dessa pandemia, Pai. Que o Senhor possa nos livrar, Pai, de todo o mal. Que o Senhor possa alcançar os doentes, Pai. Que o Senhor possa curá-los, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, orientar, Senhor, as pesquisas, os médicos, para que haja cura, Pai. Porque eu creio em Ti, Pai, que essa crise vai passar. Mas em nome de Jesus, não nos deixa, Pai, passar esse tempo sem transformação. Que ao final desse tempo, Pai, nós tenhamos sido transformados e tenhamos atingido um outro nível, Pai, de intimidade contigo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmão, amém, minha irmã. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Que maravilha, que bênção. Quem recebeu a palavra, com certeza vai aplicar no seu coração. Mas, amados, eu quero que você não desligue ainda. Fica com este último vídeo, que é muito importante para teu conhecimento agora. Aí depois, compartilha com teus irmãos esta pregação em nome de Jesus, tá? Mas fica com esse vídeo. Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Fabiana Pim e junto com meu marido Lucas Rezende, nós lideramos o Ministério de Missões da Igreja Batista Apacentar. E nós estamos aqui para trazer para você um recado bem diferente. Na verdade, no dia 15 de março, nós tivemos uma oportunidade junto à igreja para demonstrar para vocês a realidade atual da Apacentar junto ao Ministério de Missões. Atualmente, nós distribuímos para o Ministério de Missões um valor total de R$10.500 aproximadamente, sendo R$3.600 destinados para Guiné-Bissau, R$4.000 destinados para a casa de recuperação, sendo R$2.000 para a própria casa e R$2.000 para o missionário Nicinha, R$1.000 para o missionário Walterson, que tem um trabalho junto aos presídios de Anápolis, fazendo uma capelania prisional. Nós ajudamos o avanço missionário. A cada semestre nós enviamos para lá para o avanço missionário, além de irmãos da nossa igreja que se dispõem a fazer missões, nós ajudamos com todas as bíblias que são arrecadadas para distribuição no projeto. Aproximadamente R$3.000 por semestre, ou seja, R$500 por mês. Além disso, nós ajudamos a missionária Alessa, que está na Irlanda,
com mais R$200 e agora nós aumentamos essa oferta para R$400. Por que eu tô trazendo tudo isso para vocês? A realidade da nossa igreja, apesar de ser uma igreja muito grande, ela não é uma igreja rica. Ela não é uma igreja que tem uma verba alta, que consegue se manter com tranquilidade. Não, muito pelo contrário. Além dos missionários, nós temos N outras pessoas que recebem ali na Apacentar. Não só o nosso corpo pastoral, mas nós temos alguns músicos, nós temos o pessoal da limpeza, o rapaz que faz toda a organização da nossa igreja, fora os custos normais que toda empresa teria, apesar de nós termos uma igreja. Nós pagamos água, luz, condomínio, nós pagamos todas essas despesas. Nós temos um jardim, nós temos que cuidar do jardim, enfim. Todos os meses, o que entra na nossa igreja e o que sai da nossa igreja é praticamente empatado. Tem meses que, na verdade, a igreja termina deficitária. Em busca disso, a liderança de missões, juntamente com o pastor Júnior e o pastor Moza, nós sentamos para buscar alternativas, porque o nosso objetivo não é nos limitar a somente ajudar essas pessoas que a gente já tem ajudado. O nosso objetivo é alcançar outras pessoas. Por exemplo, existe um projeto incrível de você apadrinhar pastores na África. E o custo para apadrinhar um pastor na África é de R$250, meu irmão. R$250 mantém um pastor na África. Então, o nosso objetivo é aumentar a nossa receita para que nós possamos ajudar mais e mais pessoas. E num momento como esse, em que o coronavírus tem tomado a nossa economia, e nós sabemos que todos vocês estão passando por dificuldades, mas imaginem essas pessoas que dependem exclusivamente dessa oferta para sobreviver. Por que eu estou dizendo tudo isso? Durante o ano de 2019, nós trouxemos uma mensagem para a igreja como um todo, não a Igreja Batista Apacentar, mas a Igreja Reino, sobre ser um cristão relevante, sobre desenvolver o seu papel no reino. E muitos de nós achamos que desenvolver nosso papel no reino é ir para a África, ou ir até os povos não alcançados, ou fazer missões na rua, entregar comidas na rodoviária. De fato, isso também é ser relevante. Ser relevante é fazer a diferença, seja onde você estiver, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja. Ser relevante é as pessoas olharem para você e verem Jesus através da sua vida. E isso você pode fazer de N formas. E nós não cansamos de escutar no nosso meio cristão que se faz missões de 3 formas: com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que abençoam e com os joelhos daqueles que oram. Querido, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós lançamos um carnê missionário. E esse carnê, ele vai ser destinado exclusivamente para missões. Exatamente isso. Vocês lembram que eu disse qual é o valor que nós temos ajudado para cada uma dessas pessoas, certo? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que quando você paga a prestação do seu carnê, você sabe quanto é que vai ser destinado para cada um desses projetos. Então, por exemplo, se você vai pagar o seu carnê de 500, ou 300, ou 200, ou R$100, ou 50, ou 20. Irmão, o que eu quero que você entenda que você está assumindo um compromisso com o reino. Não inicie o seu carnê na emoção e depois de um tempo não consiga pagar. Assuma algo que você possa fazer. E eu quero te dizer, Deus não deve nada para ninguém. Entenda, isso não é o seu dízimo, isso é uma oferta de amor. Dízimo é um mandamento, oferta não. Oferta é algo que vem do seu coração. Quando você pagar o seu carnê, você vai ter certeza que 34% daquilo que você está pagando, ele vai diretamente para a Guiné-Bissau. Você vai saber que 19% daquilo que você está pagando vai para a casa de recuperação. 19% do que você está pagando vai para a missionária Nicinha. 9,5% vai para o pastor Walter, na capelania prisional. 5% vai para as Bíblias do Avanço, 4% vai para a Alessa e 9,5% vai ser destinado para outras obras missionárias. Que outras obras missionárias são essas? Os nossos pastores que nós queremos abençoar lá na África. Esses pastores que nós queremos adotar. A nossa meta inicial seria de R$1.000, ou seja, 4 pastores. Mas eu creio que até o final do ano de 2020, independente de crise, independente de coronavírus, independente de qualquer coisa, nós vamos alcançar muito mais pastores. E por que eu te digo isso, querido? Porque o Senhor governa soberanamente, num trono inabalável. As coisas podem fugir do controle dos homens, mas elas nunca fogem do controle do nosso Senhor. Se você tem interesse em ajudar-nos, em contribuir, em fazer parte, em ser relevante, eu quero te convidar a nos procurar, a procurar a igreja, a se comprometer com esse carnê. A primeira parcela vai vencer em abril. E você deve estar se perguntando, mas Fabi, eu não sei nem como eu vou pagar as minhas contas. E é por isso mesmo que eu estou te dizendo, querida, é uma oferta de amor. Não se comprometa com algo que você não consegue.
Eu prefiro que você fale assim, vou pegar um carnê de R$ 50 e naquele momento em que a crise passar, em que você tiver certeza que você vai conseguir contribuir com mais, o seu coração te determinar a fazer isso. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração como Ele falou ao nosso coração quando Ele nos deu essa ideia. O nosso objetivo é que não haja necessidade de mexer em nada, dentro da nossa equipe, dentro das pessoas que têm se dedicado ali dentro da igreja. O nosso objetivo é não mexer em nada nos valores que são enviados para os nossos missionários. Nós cremos que é um momento que o nosso Brasil está vivendo, cremos sim, sabemos disso, e sabemos que tudo tem um propósito e nada foge do controle de Deus. Eu quero te desafiar, meu irmão, a pensar no seu próximo. Como meu coração tem doído ao imaginar pessoas que diariamente buscam o seu pão de cada dia. Diariamente. Não é aquela pessoa que tem um salário certo, mas que ela tem que sair todos os dias de casa em busca de prover o seu sustento. E quando tudo isso está acontecendo, ela não tem o pão de cada dia. E nós temos que dar graças porque nós temos. Ainda que às vezes com um pouco de dificuldade, às vezes com um suor grande e vivendo em meio à tribulação e às vezes até mesmo passando dificuldades, não tem nos faltado. Sabe por quê? Porque aquele que é fiel ao Senhor experimenta a fidelidade de Deus. Que Deus abençoe você, que o Senhor possa alcançar o teu coração, que você possa deixar que o Espírito Santo fale contigo, que o valor não seja ditado por mim, ou pelo Lucas, ou pela igreja, mas que o Senhor fale ao seu coração sobre aquilo que você pode contribuir. Eu desafio você a fazer parte dessa história, a fazer a diferença, a ser relevante. Fiquem com Deus, desculpem pelo vídeo longo, mas eu precisava trazer essa mensagem para você e pedir para você, faça a sua parte, faça missões. Um beijo, fiquem com Deus.